Olá! Bora mergulhar de cabeça numa questão que é, no mínimo, provocadora. Como é que as crianças aprendem a se endividar antes mesmo de saber a tabuada de cor? A resposta, segundo um texto simplesmente genial de Roque e Dube, já está no título. Não tem dinheiro, mas tenho parcelas. Vamos desvendar essa dinâmica juntos? E pronto. Logo de cara, com essa frase, o tom tá dado. É uma reflexão afiadíssima sobre a educação financeira que realmente importa, sabe? Aquela que não vem em planilha, não vem em livro, ela é absorvida ali quietinha, todos os dias dentro de casa. Porque, vamos ser sinceros, a escola pode até ensinar a tabuada da multiplicação, claro que sim. Mas como é que ela reverte o déficit emocional de uma infância inteira cercada por boletos, carnês e cartões estourados? É uma missão quase impossível. E aqui está o ponto central, escancarado. A criança aprende, é venda. E o que ela vê? Vê que um carrinho de supermercado lotado parece ter mais valor do que uma conta bancária saudável no fim do mês. Que um padrão de vida é, na verdade, financiado por um padrão de desespero. E essa é a verdadeira e mais brutal educação financeira. Aí chegamos num mantra da nossa cultura. Nossa, a gente trabalha tanto, merece esse mimo, né? A pergunta merece é quase retórica. A questão de verdade, aquela que a fatura do cartão vai fazer depois sem dó nem piedade, é outra. Aguenta. E a resposta que essa fatura traz é, na maioria das vezes, um sonoro e implacável não. O ponto aqui não é julgar, de jeito nenhum. É só reconhecer que a infância acaba virando o espelho retrovisor dos nossos próprios delírios de consumo. E olha, a imagem que reflete ali nem sempre é das mais bonitas. Então, a reflexão que fecha essa primeira parte é meio que inevitável. Que tipo de reflexo a gente está deixando para as próximas gerações? É uma imagem de prosperidade real ou uma de ansiedade financiada em 12, 24, 48 vezes? E isso nos joga direto para entender como esse hábito vira um ciclo vicioso. A gente está falando da geração que herdou boletos. Aquela que não só conheceu o carnê das Casas Bahia, mas que herdou isso como se fosse parte da paisagem, algo natural da vida. A mágica do crediário. A gente cresceu vendo os adultos se virando. O problema é que agora os adultos somos nós. E a gente continua se virando até quebrar. Ensinar que viver é sinônimo de parcelar é praticamente uma ofensa à própria ideia de liberdade. E a consequência direta disso tá aqui, bem na nossa cara. A gente perde a capacidade de fazer escolhas conscientes porque a realidade financeira fica completamente distorcida. Pensa bem, para uma criança, o cartão de crédito é mágica pura. Um pedaço de plástico que gera coisas do nada. Ela aprende que dinheiro surge de um gesto e some com a mesma facilidade. Mas antes que a gente comece a jogar toda a culpa na escola, calma aí, precisa fazer uma pausa. Vamos falar dos verdadeiros heróis, muitas vezes anônimos, dessa história toda. Os professores. Os professores no Brasil fazem milagre, sério. São pagos com migalhas, têm uma formação toda fragmentada e estão lá, tentando falar de planejamento de longo prazo para uma turma com fome de tudo menos de juros compostos. Eles, que ensinam com a própria dignidade parcelada, merecem muito mais que palmas. E no fim das contas, a verdade é esta aqui. A responsabilidade sempre, sempre volta para casa. A escola, coitada, simplesmente não consegue consertar o que é reforçado dia após dia no ambiente familiar. Não tem como. O que nos leva a um fenômeno cultural muito mais fundo. Não se trata só da dívida em si, mas do jeito como ela foi normalizada, banalizada e até romantizada, pasmem. Aqui a distinção é crucial. Uma coisa é a dívida por necessidade, sabe? O remendo, às vezes inevitável. Outra, completamente diferente, é a dívida por estilo de vida. E é essa segunda que perigosamente virou o padrão. Virou até piada de boteco. E frases como essas são a síntese de uma cultura onde financiar as coisas virou jargão de amor próprio. Um lugar onde o consumo não é só incentivado, ele é celebrado como se fosse uma virtude, um ato de cidadania. O impacto filosófico disso é gigantesco. A criança aprende que viver é dever, no sentido de dívida, e não ser. Que ter coisas é muito mais urgente do que ter paz. E que o silêncio gostoso da estabilidade financeira não faz tanto barulho quanto o apito da maquininha do cartão. Mas calma, respira. Existe uma saída. E ela não está em planilhas hipercomplexas, não. Ela está na conversa. Uma conversa elegante, firme e, acima de tudo, sensível. Olha só o poder que tem nessas frases. Elas não são só frases, elas moldam mentalidades.
Elas plantam a sementinha de que nem tudo se pode ter na hora e que isso não é fracasso. Muito pelo contrário, é o comecinho da liberdade de poder escolher com tempo e com consciência. Porque no fim do dia, ensinar sobre dinheiro é ensinar sobre a vida, sobre o tempo que as coisas levam para acontecer, sobre o valor das coisas e principalmente das não coisas. Se uma criança aprende a esperar, ela já está investindo na própria paciência. E isso vale ouro. E a boa notícia, para nossa sorte, é que esse ciclo pode sim ser quebrado. A gente pode deixar uma herança que não aprisiona, uma herança que liberta. E a mudança, acredite se quiser, já está acontecendo. Já tem criança ensinando os pais, crianças que aprendem a poupar e chegam em casa perguntando: "Mãe, você tem metas?" Elas mostram para os adultos que não há vergonha nenhuma em dizer não, mas sim em não entender o custo real de cada sim. No fim das contas, a saúde financeira do nosso futuro não vai ser salva por um aplicativo milagroso ou um coach financeiro. Ela vai ser construída por uma criança que aprendeu bem cedinho que a verdadeira riqueza é essa aqui. A autonomia de poder dizer não agora para poder dizer um sonoro sim depois. Porque ensinar a poupar nunca foi sobre privação, sempre foi sobre libertação. A solução no final pode ser muito mais simples do que a gente imagina. O maior gesto revolucionário talvez seja ensinar a uma criança que ela não precisa ter tudo, mas que ela pode sim aprender a escolher o que realmente importa. E como a autora brilhantemente conclui, tudo isso pode começar com uma boa conversa, de preferência, sem parcelar o pão. E aí, essa análise provocou alguma reflexão? A caixa de comentários está aí abertíssima para a gente trocar uma ideia. Se inscrever no canal garante que outras discussões como essa cheguem até quem se interessa. E fica aqui o meu agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó pela curadoria deste material incrível. E, claro, a Genian Roquei Dube, do blog Dinheiro que Me Veja, por nos emprestar sua luz desafiada. Até a próxima!